Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Estamos aqui hoje para a nossa última mini aula, né? Falando sobre as propriedades da matéria. A gente encerra esse assunto, então, de propriedades da matéria hoje, tá? E o último tipo de propriedades que nós vamos falar, né? Que nós vamos discutir hoje, são as propriedades funcionais da matéria, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, porque é coisa bem rápida, né? São apenas 3 propriedades funcionais as mais importantes e espero que vocês gostem do vídeo e que ajude no estudo de vocês, tá? Hoje falaremos basicamente da acidez, basicidade e salinidade, tá? Que são as principais propriedades funcionais da matéria. Bora lá então? Bom, o que seriam propriedades funcionais da matéria? Propriedades funcionais da matéria são propriedades particulares, tá? De cada tipo de matéria e dessa forma essas propriedades elas são observadas exatamente para substâncias que pertencem ao mesmo grupo. Quando a gente fala em propriedades funcionais, tem muito a ver com as funções químicas, tá? Que nós vamos estudar lá no final do ano, as funções inorgânicas, ácidos, hidróxidos, sais, óxidos, tá? E tem a ver também com as funções da química inorgânica, da química orgânica, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, tá joia? Bom, mas basicamente aqui hoje a gente só precisa entender o que são essas propriedades funcionais, ok? Então, são propriedades observadas para um grupo de substâncias, ok? As 3 principais propriedades funcionais são acidez, basicidade e salinidade. Vamos discutir cada uma dessas 3 propriedades funcionais. Inicia aqui então com a acidez. Quem nunca ouviu falar assim, esse suco está muito ácido, né? O que seria a acidez, hein? Bom, pessoal, a acidez é uma propriedade funcional relacionada aos ácidos, tá? Os ácidos são espécies químicas, ou seja, são substâncias químicas que são caracterizados pela ionização, né, liberando apenas H+ como íon positivo. Bom, isso pode parecer complicado para vocês nesse primeiro momento, mas mais à frente, quando a gente for estudar as funções inorgânicas, isso vai ficar bem claro para vocês. Mas basicamente a acidez ela é uma característica específica, né, uma característica funcional dos ácidos, tá? E ácidos são substâncias, são espécies químicas que em água eles liberam íon H+, tá? Esse íon H+ aqui ele é chamado de próton, né? Ou de hidrônio, tá? E ele, quando a gente coloca um ácido em água, a principal característica é que esse ácido ele vai liberar esse H+ aqui no meio, tá certo? E ele é o único íon positivo liberado, tá? Bom, mas quais são as principais características, né, que caracterizam a acidez? Bom, os ácidos, como características principais, dentre outras, eles apresentam sabor azedo, né, como é o caso, por exemplo, de frutas cítricas, como o limão, como a laranja, como a lima, tá? A acidez, no caso dessas frutas, né, no caso específico aqui do limão, se deve à presença do ácido cítrico, tá? Que a fórmula dele está aqui, C6H8O7, é um ácido orgânico, ou seja, é um ácido lá da química orgânica, que vocês verão lá no terceiro ano, tá? E por ele ser um ácido, quando a gente coloca esse ácido em água, né, imagina que eu esprema um limão em água, o que vai acontecer com esse ácido? Ele vai liberar esse H+ aqui, que é o que caracteriza os ácidos. Então, a acidez é uma propriedade funcional relativa aos ácidos, ok? Ácidos, em geral, apresentam sabor azedo, tá? E cabe ressaltar que o ácido sofre um processo chamado ionização, que a gente vai ver mais à frente também, tá? Nas próximas matérias. A ionização nada mais é do que uma substância molecular, ou seja, que não é iônica, produzindo íons, tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma depois. Então, a acidez é uma propriedade característica dos ácidos, é a propriedade funcional característica dos ácidos. Segunda propriedade funcional, basicidade. Bom, se a acidez é dos ácidos, a basicidade é das bases, ou dos hidróxidos, ok? A basicidade ela é uma propriedade funcional, então, relacionada às bases, né? E as bases são espécies químicas, são substâncias que sofrem dissociação iônica, ou seja, são compostos iônicos e quando eu coloco em água, eles liberam o íon OH- como um único íon negativo, tá? Então, a basicidade ela é característica das bases, que são substâncias que em água sofrem dissociação, produzindo OH- como um único íon negativo, ok? Bom, em geral, né, ao contrário dos ácidos que apresentam sabor azedo, as bases apresentam sabor adstringente.
Essa palavra astringente, ela se refere, né, a uma propriedade. Imagine como seria uma espécie de. Acontece mais ou menos quando a gente come uma banana que não está muito madura. Sabe quando você come uma banana assim, que ainda está um pouco verde, e ela prende a sua língua? Bom, aquilo seria adstringente. É um sabor que a gente chama de adstringente. Tá certo? Então, as bases elas apresentam esse tipo de sabor. Não é ácido, né? Não é um sabor azedo, é um sabor adstringente que prende. Tá certo? E uma característica das bases, né, é que quando elas reagem com os ácidos, elas produzem sal e água. Essa é uma reação chamada de neutralização que a gente vai ver mais à frente também, tá? Um exemplo aqui típico, né, de uma dissociação de uma base é a dissociação do hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, NaOH, que a gente usa aí para produzir sabão, para desentupir pia, né, para limpeza pesada também, tá? Então, imagine que eu pego, né, o hidróxido de sódio, a temperatura ambiente ele é sólido, então eu pego uma pedrinha de hidróxido de sódio, coloco em água, esse hidróxido de sódio ele vai sofrer dissociação. Por que dissociação? Não é ionização, é dissociação. Porque ele é um composto iônico, então ele apenas vai separar as cargas, tá? Vai produzir Na e OH-. E é exatamente esse OH- aqui que dá características às bases, né? Que tem relação, então, à basicidade, que é essa propriedade funcional, ok? E a última propriedade funcional é a salinidade. Como o próprio nome sugere, ela é relacionada aos sais, tá? Ao contrário do que muita gente imagina, e vocês agora estudando, né, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, vocês irão aprender que sal não é um termo que se refere apenas ao cloreto de sódio, ao sal de cozinha. Os sais, na verdade, caracterizam uma função inorgânica que engloba vários compostos iônicos, tá certo? Os sais, então, a propriedade funcional que está relacionada é a salinidade, tá? Os sais, só, né, dando para vocês, já adiantando um pouquinho, para vocês terem uma ideia, os sais são compostos iônicos que eles são obtidos a partir da reação entre um ácido e uma base. Então, misturei um ácido e uma base, eu vou obter sal, e além de sal, eu vou obter água também. Tá certo? Bom, qual que é a característica principal dos sais, né? É que na presença de água, eles sofrem dissociação iônica, ou seja, eles são compostos iônicos, né? E quando eles sofrem essa dissociação iônica, eles produzem o que nós chamamos de soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzem corrente elétrica. Por quê? Devido à presença desses íons em solução. Então, a salinidade é a propriedade que os sais têm, né? Que, por exemplo, quando a gente coloca um sal em água, ele separa essas cargas, separa os íons, né? Positivo, cátion, os negativos, os ânions, tá certo? Produzindo, então, uma solução que conduz corrente elétrica, beleza? Então, aqui é a dissociação iônica do cloreto de sódio. Então, só basicamente isso, né? Como eu disse, o vídeo ia ser bem curto. 3 propriedades funcionais principais. Acidez é a propriedade relacionada aos ácidos, né? A grupo de substâncias que são caracterizados como os ácidos. Basicidade é relacionada às bases, né? E salinidade é a propriedade funcional relacionada aos sais, ok? Entendido? A gente encerra por aqui, então, o assunto sobre propriedades da matéria. Vimos propriedades gerais, específicas e agora as funcionais a gente encerra aqui. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Tá? Espero que ajude aí no estudo de vocês. Até a próxima mini aula. Tchau, tchau. Valeu, hein?